Olá, tudo bem? O STF pode derrubar até 8 regras criadas na última reforma da Previdência Social. Então, o vídeo de hoje é sobre esse tema, que é bem interessante, pode servir para você, né? Se não servir, pode servir para um amigo, para uma amiga ou para um parente, né? Então, sempre é bom ficar bem informado e bem informada a respeito de novidades, né, sobre a reforma da Previdência que pode vir a beneficiar você. Então, eu já faço o convite para você nos acompanhar até o final desse vídeo. E antes de continuar, eu gostaria de pedir uma gentileza para você, que é super rápido, se inscrever em nosso canal e deixar o seu like, né? Se você puder comentar também, a gente agradece, assim fortalece o nosso canal. E também estou deixando uma dica de renda extra. Você que de repente precisa de uma renda extra para complementar o seu salário, estou deixando na descrição desse vídeo essa dica. Tenho certeza que você vai se interessar. Pessoal, essas medidas, né, a serem derrubadas, elas visam diminuir os gastos com as aposentadorias, né, criando assim uma despesa maior em torno de 132 bilhões para o governo, tá? Então, essas notícias que eu estou começando a passar para você, né, eu conto com a colaboração do site Seu Crédito Digital. Então, desde sua implementação em 2019, a reforma da Previdência ela foi alvo de debates e controvérsias, né, impactando significativamente o regime de aposentadorias e benefícios sociais do Brasil. Agora, o Supremo Tribunal Federal ele está prestes a revisar até 8 regras, né, cruciais da reforma, com o potencial de afetar milhões de brasileiros que geram um impacto fiscal de aproximadamente 132 bilhões, de acordo com uma nota técnica da Advocacia Geral da União. Atualmente existem 13 ações, né, em tramitação no STF que questionam a constitucionalidade de diversos pontos da última reforma da Previdência. Embora o julgamento tenha sido suspenso em junho de 2024, após um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, a maioria dos ministros já formou um consenso para derrubar algum dos principais trechos da reforma. Então, essa decisão ela pode resultar em reveses, né, financeiros expressivos para o governo, especialmente no que tange ao regime próprio da Previdência Social, que administra a aposentadoria dos servidores públicos. O STF ele já sinalizou que, ao menos 2 pontos, a União não poderá acionar gatilhos que visam reduzir o déficit, né, atuarial da RPPS, né, estimado em 126 bilhões de reais. Além disso, outro ponto da reforma que cria alíquotas diferenciadas para as contribuições previdenciárias de mulheres no serviço público e no regime geral também está em xeque, que pode gerar um risco fiscal de 6,1 bilhões de reais. Agora nós vamos falar dessas 8 regras, né, que estão em análise no STF. Progressividade das alíquotas. A reforma da Previdência trouxe a progressividade variando de 7,5% a 22%, de acordo com o salário do servidor. Até 2019, a alíquota de contribuição dos servidores federais estava fixada em 11%. Né? Então, a votação que está no STF está empatada e uma decisão final pode alterar a forma de como essa contribuição vai ser calculada. Ampliação da base de cálculo. Outro ponto de destaque é a ampliação da base de cálculo de aposentados e pensionistas, caso haja déficit no regime de servidores. Atualmente, os aposentados que recebem acima de um salário mínimo estão sujeitos a uma contribuição extra. Então, nesse caso também, a maioria dos ministros já se posicionou contra essa regra. Contribuição extraordinária. A reforma permite a imposição de uma contribuição extraordinária aos servidores públicos em caso de déficit atuarial. Esse ponto também já está em conta, já conta com maioria no STF para ser derrubado, o que pode reduzir a capacidade do governo de ajustar as contas previdenciárias. Regras de transição.
As regras de transição são essenciais para garantir que aqueles que já estavam no sistema previdenciário antes da reforma possam se adaptar às novas regras. Existem 2 blocos de ações sobre esse tema, né? E em ambos casos o STF já formou maioria para manter as regras atuais, que inclui a exigência da idade mínima e um pedágio de 100% do tempo restante para a aposentadoria. Cálculo pela média. A reforma também mudou o cálculo das aposentadorias utilizando a média aritmética, né, simples dos salários de contribuição ao longo da vida laboral. Além disso, proíbe a criação de novos regimes próprios de previdência. Então, a maioria dos ministros já votou pela manutenção dessa regra, né? Diferença entre mulheres. Uma das ações questiona a diferença de tratamento entre mulheres do setor privado e servidoras públicas, né? Enquanto as mulheres do setor privado possuem regras de cálculos diferenciadas, né, para aposentadoria, as servidoras públicas não têm o mesmo benefício. Por isso, uma ação de discussão pede a isonomia, quer dizer, a igualdade entre as regras. Então, o STF, né, também já formou maioria para derrubar essa diferenciação. Aposentadoria por incapacidade. A reforma impôs restrições para a concessão de aposentadoria integral por incapacidade causada por doenças graves. A maioria dos ministros decidiu manter essa regra, impedindo que servidores públicos obtenham a aposentadoria integral em caso de doenças contagiosas ou incuráveis. Contribuição de doenças incapacitantes. Outro ponto, né, polêmico, é a revogação de uma regra que isenta os aposentados com doenças incapacitantes de contribuir sobre parcela que superassem 2 vezes o teto da Previdência Social. O STF já decidiu manter essa mudança. Então, diante dessas mudanças, o cenário previdenciário brasileiro está em constante transformação, né? Nós vamos sempre nos esbarrar, sempre vamos ter reforma da Previdência, sempre vamos fazer adaptações, né? Então, o STF ele desempenha um papel crucial na definição das regras, mas o debate sobre a sustentabilidade da Previdência Social ela continua. Com um déficit crescente e uma população envelhecendo, o governo pode ser forçado a propor novas reformas no futuro, como eu falei, né? Com o passar dos anos, como fala o texto, com o envelhecimento da população, né, novas regras vão ser criadas. Então, novas regras sendo criadas vão fazer uma nova reforma na Previdência. Especialistas destacam a importância de equilibrar a proteção social com a responsabilidade fiscal. Por outro lado, sindicatos e organizações de trabalhadores continuam a lutar por uma previdência social mais justa e acessível, enquanto os olhos da população estão voltados para o STF e suas decisões. Então, esse foi o vídeo, né, sobre esses temas. Reforma da Previdência. Sempre é bom a gente estar atualizado, a gente estar informado para ver quais são os benefícios, quais são as mudanças que elas vão ser aprovadas, né? E nós que trabalhamos, temos carteira assinada, a gente passa pela reforma da Previdência, né? Então, todo ano sempre tem alguma adaptação sobre reforma da Previdência. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se encontra no próximo, se Deus quiser.